nós vamos falar no programa sobre uma novidade. Primeiro, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a catarata é a principal causa de cegueira, sendo a doença ocular que mais cresce, né, segundo essa mesma informação, aqui no Brasil. Só que tem uma novidade para a cirurgia de catarata. É a lente trifocal, que acaba de chegar ao Brasil, e o doutor Leôncio Queiroz Neto, lá de Campinas, do Instituto Penido Bunier, oftalmologista, veio contar. Seja bem-vindo. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde. Me fala que novidade é essa, é fresquinho ou já está aqui há algum tempinho? Não, aqui no Brasil é bem fresquinho. É novidade. É novidade, foi lançado agora no começo de julho no nosso congresso da Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa. Nossa, que beleza. E o que é essa trifocal? Ela é colocada lá no cristalino, não? É dentro do olho? Hoje, Claudete, há uma busca para o estado da arte da cirurgia de catarata, ou seja, nós estamos tentando dia a dia chegar à perfeição do que seria o nosso cristalino. Certo. E justamente nós temos visto que as pessoas estão cada vez mais usando a visão proximal, a visão de perto. É o celular, são os tablets, computadores. E essa é uma lente que veio incluir, dar a oportunidade da pessoa enxergar justo a meia distância. Antes, com a outra lente de focos múltiplos, nós tínhamos uma visão boa de perto e uma visão boa de longe. E ficava a meia distância desassistida, que hoje é tão necessária. Então essa é uma lente... Meia distância o que é? A meia distância é em torno de 55, 65 centímetros. É o braço. Coisa mesmo, é o braço. Tá. A gente tem um vídeo, vamos colocar? Aí você vai explicar Temos pra mim? vídeo. Pode colocar, vamos ver. Essa é justamente a imagem que você tem, que você teria de uma lente de focos múltiplos, né? O primeiro sinal, eu acho que da juventude que se vai, o primeiro sinal que a gente começa a envelhecer é a presbiopia. É justamente a perda da visão de perto. É a necessidade daquele... tá esticando o braço. É a necessidade de esticar o braço, que surge ali a partir dos 40 anos. E isso vai aumentando. A gente volta, troca de óculos, precisa novamente depois voltar ao oftalmologista e colocar um óculos um pouco com maior poder para poder. E quando surge a catarata, se você não agir de alguma maneira nessa lente intraocular, você acaba muitas vezes corrigindo a visão de longe, mas segue precisando do óculos de perto. Que chega uma época na tua vida que você pode precisar de óculos para procurar o óculos, entendeu? De um óculos para achar o teu óculos. Quer dizer, vai chegar uma hora que a catarata vem. Exato. E ainda mais que nós estamos aumentando a sobrevida, né? Dizem que em 2020, segundo o IBGE, nós vamos ter 40 milhões de pessoas acima de 60 anos. Nossa. E de 65 a 75 anos, mais ou menos 50% das pessoas têm catarata. Nossa, então é bom esse país acordável, porque é um país que não está nem um pouco preocupado com a velhice. Ou com a terceira idade. Nada. Não está nada preocupado com a terceira idade. E esse já foi um país jovem, não é mais, né, doutor? Não é. Nós estamos envelhecendo porque, apesar de tudo, a nossa qualidade de vida está aumentando. É verdade. Então, normalmente, que idade tem uma pessoa que opera da catarata? Normalmente, porque tem casos em que a pessoa muito jovem já é operada, né? Olha, a partir dos 50 anos, 55 anos... A catarata começa a surgir com maior frequência. Em torno até os 55 anos, você tem aí 55, 60 anos, você tem 17% da população com catarata. Depois isso aumenta, aos 75 anos, já em torno de 70 e poucos por cento da população vai ter catarata. É mais perigoso operar com mais idade, não? A indicação da cirurgia da catarata, ela é eletiva. Ela ocorre quando o paciente ou médico vê que as necessidades dele estão sendo prejudicadas pela catarata. O que determina muito hoje isso é a renovação, a necessidade da dirigibilidade, ou seja, a renovação da Carteira Nacional de Habilitação. Uma pessoa que não tenha pelo menos uns 60% de visão, ela não pode renovar a carteira porque vai colocar em risco
toda A a vida mobilidade dela, urbana. e toda a outra. Agora, a gente estava falando da diferença, né? Da lente que ocupa o lugar do cristalino, que é colocado durante a cirurgia da catarata, é multifuncional, é isso? Multifocal. Multifocal. Para essa novidade que chegou, que é a trifocal. Dá para você me mostrar? Dá. Nós temos aqui uma lente monofocal, certo? Ela tem uma lente de aumento. Hoje, antes da cirurgia de catarata, nós fazemos a medida do grau dessa lente. Varia de pessoa para pessoa. E geralmente é essa lente que vai permitir corrigir a hipermetropia que a pessoa tinha antes, a miopia e até mesmo o astigmatismo, ou seja... Por isso que eu adoro cirurgia de catarata, doutor. Porque além de ficar enxergando muitíssimo bem, como se o vidro tivesse todo sujo, embaçado, e alguém tivesse limpo, então, sabe aquele vidro sujo, embaçado? Imagine aquilo limpinho, cristalino, é assim que você enxerga. E outra, porque quem usa óculos acaba não usando, quem não enxergava bem fica enxergando bem de longe. Olha, parabéns aos oftalmologistas, viu? E agora... Nós temos, então a lente tinha mais ou menos, isso é um modelo que está aí que já era bom. 150, 200 vezes de tamanho. A lente ela entra no olho por uma incisão de 1,9 milímetros, menor que 2 milímetros. Mesmo a cirurgia laser da catarata, ela dissolve o cristalino para ser aspirado, mas você não tem o poder de criar uma lente dentro do olho. Então, sempre nós precisamos introduzir a lente no olho. Então, com uma pinçazinha em menos de 2 milímetros, o oftalmologista que fez aquele cortico de nada, vai lá e coloca a lente. Uma lente que já era milagrosa, né? E essa é a diferença, olha. Antes nós tínhamos uma lente assim, que ela era toda lisa. E agora nós temos anéis concêntricos. Minha nossa. Essa nova lente tem 15 anéis para permitir que você tenha a visão de longe, a média distância e o proximal, que é perto. Agora, o olho, só pra gente entender, se eu estiver falando besteira, me corrija, tô falando como leiga total aqui. Quer dizer que dentro do olho, naquele cristalino, é que vocês medem, porque nessa lente é que se sabe que o próprio olho tem aqueles problemas e tem aquele grau, é isso? Exato. Por exemplo, o olho tem um tamanho. Tá. Esse tamanho antero-posterior, ele é medido. Tá. E é aí que nós vamos calcular o grau da lente. Certo. Daí, porque o cristalino, a lente que fica reposta, ela fica atrás do colorido do olho. Ela fica assim. Tá. Né? É esse que a gente perde, que o cristalino não fica mais cristalino. Nós nascemos... Embaçado. Nós nascemos com cristalino assim, olha. Tá. Totalmente transparente. Limpinho. Limpinho. E com a juventude nós vamos ficando com ele esbranquiçado e até ocre, amarelado, como esse, que é uma catarata total. Ou seja, a luz não consegue ultrapassar essa lente. A pessoa enxerga tudo embaçado. Tudo embaçado, as cores alteradas. Doutor, antigamente diziam, desculpa, mas que a catarata tinha que amadurecer, o que não se faz mais hoje. Por quê? Essa é uma catarata madura. É pior do que a outra? Muito mais difícil a cirurgia. A pessoa fica muito mais... Vai ficar um tempo muito grande com uma acuidade visual ruim. Ela pode sofrer quedas. A pessoa com uma catarata, ela tem 70% mais as chances de sofrer quedas, alguma fratura. Então, a partir do momento que você tenha 50% da sua visão comprometida, já está indicada a cirurgia, porque é uma cirurgia que restaura a sua qualidade de visão e vai restaurar a sua qualidade de vida. Agora imagine vocês o que eu falava antes, um vidro embaçado, acho que tá certo, né? Tanto faz aqui. Um vidro totalmente embaçado, um vidro totalmente limpinho. É assim que você enxerga. Aqui não dá pra você enxergar nada. Quando coloca no lugar disso que você tem, que ficou desse jeito, uma lente artificial, você enxerga tudo limpinho. Agora, que maravilha, uma lente artificial, um cristalino, cheio de risquinho aí. Quantos são? Cheio de anéis. Cheio de anéis. Quantos são, doutor? Deixa eu mostrar de novo. São em torno de 15 anéis. Então, colocando um cristalino assim, a pessoa vai enxergar bem. De longe, a média distância, de perto. E perto, exatamente. Meu Deus. Livre dos óculos para sempre. Livre dos óculos. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês, por isso que eu fiquei tão revoltada quando aconteceu aquele episódio em Santos, que agora as pessoas envolvidas, né,
já foram ou estão sendo julgadas, enfim, de falta de higiene, falta de cuidado, quantos velhinhos perderam a visão numa cirurgia que é uma dádiva na vida da pessoa. Não tem que ter medo, é rápido. Quanto tempo demora uma cirurgia de catarata? 10 a 15 minutos. Olha isso eu sempre digo, Claudete. Infelizmente, esses episódios trazem medo à população por não buscar a cirurgia. E nós precisamos ver que o que não pode ocorrer é uma banalização do processo. Porque o que faltou naquele caso foi higiene. Isso. E a higiene é fundamental em qualquer área da medicina. Aliás, eu acho que o grande avanço da medicina foi quando nós começamos a ter toda a higienização, asepsia e as coisas necessárias. Por isso, é fundamental uma cirurgia de catarata bem indicada, programada. O pré-operatório, hoje na cirurgia de catarata, eu diria para você que é 80% da cirurgia. Olha só, infelizmente, falta de higiene, a gente sofre muito com isso no Brasil, né? As pessoas não têm o cuidado que deveriam ter, nem na área da alimentação, em hotéis, restaurantes. É preciso ter higiene. A falta de higiene te leva à morte. São muitos os problemas que você pode ter se não tiver uma casa limpa, se não estiver morando no local limpo, se não for num restaurante limpo, se não for num médico bom. Então, quer dizer, é uma ótima cirurgia, mas requer os seus cuidados. Tem que ter cuidado. Agora, doutor, quem pode fazer essa cirurgia? Quem já operou da catarata pode trocar aquela lente? Há necessidade de trocar essa lente? Olha, existe a troca de lente, mas não se aplica a esse caso não. De lente multifocal. Tá. Esses pacientes ainda não podem ter astigmatismo, porque o modelo que vai corrigir o astigmatismo desta lente trifocal vai surgir em mais ou menos uns 8 meses à frente. E é sempre hoje o estudo o cálculo do grau dessa lente intraocular é fundamental. Nós, oftalmologistas, temos tido uma variação muito grande de softwares, de programas de computadores e de equipamentos para calcular melhor o grau que vai dessa lente ser introduzida e com isso dar uma melhor visão. Por isso nós temos tido estudos da superfície ocular. Não é desejável pessoas que tenham já uma degeneração, problemas do nervo óptico. É ideal que a pessoa também previamente tenha, antes da catarata, tenha uma boa acuidade visual para poder ter um bom resultado. Tá, e é uma cirurgia que pode ser feita em qualquer lugar do Brasil? Essa lente já é encontrada? Sim, já é encontrada nos grandes centros do país todo. Apenas os cirurgiões precisam ter o seu treinamento para poder se familiarizar com a técnica. E você, não é? Ficar de olho, já que o assunto é esse, e procurar, né, um bom médico, procurar um bom lugar para fazer a sua cirurgia. E catarata não tem que ficar amadurecendo, não, que vai ficar mais difícil para você, vai sofrer mais e para o médico pior, então, né? Sem dúvida. Então, foi o médico, não está enxergando direito, às vezes não é óculos que você precisa, você está com catarata e nem sabe, não custa dar uma olhadinha. Doutor, mais alguma recomendação? Não, era só isso para justamente trazer essa novidade e tirar esse mito da dificuldade da cirurgia de catarata. Não, é muito fácil. Gente, o telefone do doutor é 19, código de área, porque é em Campinas, e é 3232-3227, tá? 3232-3227, facinho. Ou DR Queiroz Neto, Queiroz com Z, como tá aí no vídeo, .com.br para você entrar em contato com o doutor Leôncio Queiroz Neto, oftalmologista, que veio lá de Campinas participar do programa. Fez boa viagem? Muito bom. E eu não canso de agradecer, muito obrigada. Cada vez que você vê um programa é um ganho para o nosso público e eu fico muito feliz. Fico até, às vezes, meio assim, nossa, mas ele vem de Campinas, para um médico é tão longe. Obrigada, viu? Beijo.